Olá, pessoal! Voltamos aqui e a partir de hoje, a partir da aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho daquilo que a gente chama de morfossintaxe. A morfossintaxe é o estudo de morfologia junto à sintaxe. O que isso significa? Nós falamos sobre morfologia, na última aula, sobre os processos, a estrutura de palavras e quais são os processos de formação de palavras. E a partir de agora, nós vamos estudar a morfologia a partir das classes gramaticais, a partir das classes de palavras. Isso significa que nós estudaremos substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, blá, blá, e todas essas classes gramaticais aplicadas ao estudo da sintaxe. Como que isso funciona? Nós temos aqui uma oração, nós comemos macarrão no almoço, bem simples, bem tranquilinho, só para a gente entender o processo. Na parte de cima, nas setinhas vermelhas, nós temos uma análise morfológica de todos os termos dessa oração. Na parte de baixo, a partir das setinhas amarelas, nós temos quais são as funções que esses termos vão exercer. Na parte de cima, é análise morfológica. Na parte de baixo, é análise sintática. Uma análise não vai excluir a outra. Uma análise não vai permitir que a outra não exista. O termo nós, por exemplo, morfologicamente falando, pertence à classe dos pronomes. E dentro deste contexto, nós temos o nós funcionando como um sujeito, tendo a função de sujeito. O que isso significa? A análise de cima é o que a gente chama de uma análise feita na vertical. Vai levar em consideração o termo por termo. Vai levar em consideração a análise dos termos vistos de maneira separada, digamos assim. O nós, visto separadamente do comemos, visto separadamente do macarrão e vistos, de certa forma, separadamente do no almoço. Já a análise de baixo é feita na horizontal. Para que eu consiga descobrir que o termo nós é sujeito, eu preciso levar em consideração qual é a função do termo comemos, macarrão e no almoço, ok? Nós começaremos a análise, nós começaremos o estudo de morfossintaxe a partir da parte de cima, ou seja, a partir de morfologia, e nós vamos aplicando aos poucos esses contextos, esses conceitos na sintaxe. Tudo bem? Então vamos lá. Começando o estudo de morfologia, nós vamos pelo maravilhoso, pelo protagonista, digamos assim, da nossa oração, para o protagonista da nossa morfologia, que é o tal do substantivo. Vamos entender primeiro, o substantivo é uma classe gramatical que dá nome a tudo. Dá nome aos objetos, então mesa, cadeira, livro, bolsa, camiseta, chocolate, sofá, televisão e assim em diante. Ele pode dar nome às pessoas, pode ser Flávia, João, Ricardo, Mariana, pode dar nome às pessoas de maneira geral. Menino, menina, garoto, homem, mulher e assim em diante. Pode dar nome a seres reais ou ainda a seres imaginários. Por exemplo, Saci. Tudo bem? E pode ainda nomear sentimentos, como amor, paixão, ódio, tristeza, alegria, dentre outras possibilidades. Substantivo é considerado o nosso protagonista justamente porque, basicamente, tudo gira em torno dele na oração. O substantivo é extremamente importante. O substantivo vai ter os seus coadjuvantes, digamos assim. Vai ter as classes gramaticais que vão estar à sua volta para ajudá-lo. E o substantivo é uma classe gramatical que sofre flexão. O que eu quero dizer com isso? O substantivo sofre flexão de gênero, sofre flexão de número e sofre flexão de grau. Nós veremos na aula de hoje quais são as várias classificações que o substantivo tem e quais flexões ele pode sofrer em gênero e número, ok? Nós vamos fazer um estudo aos poucos em relação ao substantivo, porque o substantivo é uma classe gramatical bem extensa, tá? Eu acho que é importante dar uma atenção especial aqui a ele. Então, vamos lá. Quando eu digo que o substantivo tem algumas classificações, isso significa que ele vai, nós podemos encaixar os substantivos em alguns lugares. A primeira duplinha de classificação que nós vemos é a diferença entre substantivo próprio e substantivo comum. O substantivo próprio
designa seres específicos. O substantivo próprio, perdão, particulariza os seres. E é importante notar que substantivo próprio sempre tem que estar com letra maiúscula. Então, eu tenho ali curso saber, Pedro, Rafaela, o nome de uma obra, o demônio familiar. E o substantivo comum é um substantivo que é comum a vários seres. Quando eu falo escola, eu não estou falando especificamente do curso saber. Quando eu falo escola, eu posso falar de qualquer escola. É um termo que é comum a vários seres. Eu tenho menino, eu tenho mulher, eu tenho livro. E dentro daquilo que a gente entende como substantivo comum, nós temos o chamado substantivo coletivo. O substantivo coletivo indica um conjunto de seres iguais. Eu tenho alcateia, eu tenho banda, eu tenho quadrilha, eu tenho turma. São termos aqui que indicam um conjunto de seres. É um pouquinho, lembra o tal do substantivo comum, mas tem essa particularidade, porque é um conjunto de seres iguais. Tudo bem? Continuando, nós temos a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Quando nós falamos em substantivo concreto e abstrato, lá com uns 10 anos, vamos por aí, nas primeiras vezes que a gente fala sobre o assunto, nós aprendemos o quê? Ah, substantivo concreto é aquilo que eu consigo pegar e substantivo abstrato é aquilo que eu não consigo pegar. Não é bem assim que funciona, tá? Nós aprendemos dessa maneira quando nós éramos menores, porque o nosso pensamento abstrato não estava desenvolvido o suficiente, digamos assim, para entender exatamente como é que funciona o tal do substantivo concreto e o tal do substantivo abstrato. Mas aí a gente vai desmistificar um pouquinho, né? A gente vai desmistificar algumas coisas aí. O substantivo concreto são aqueles que têm uma existência independente de outro ser. E o substantivo concreto pode ser real ou pode ser imaginário. Por exemplo, livro, caderno, celular, se eu peço para que vocês desenhem, para que vocês descrevam um livro, um caderno, um celular, vocês vão descrever mais ou menos a mesma coisa. E são termos reais, né? São substantivos reais. Já quando a gente pensa no substantivo saci, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque se a gente vai por aquele conceito de que o substantivo concreto é aquilo que eu consigo pegar, eu não vou conseguir pegar um saci por motivos óbvios, né? O saci não existe, certo? E eu não vou pegar, por exemplo, o lobisomem, porque o lobisomem não existe. E aí nós vamos entender esse substantivo concreto como aquilo que independe de outro ser para existir. Como assim? Se eu peço para que vocês façam um saci, vocês não vão depender de outros seres, vocês não vão depender de outros conceitos para conseguir me descrever quem é o saci. O saci por si só tem existência própria, tem uma imagem própria, digamos assim. Tudo bem? Então eu considero sim o saci como um substantivo concreto. Já o substantivo abstrato vai nomear ações, pode nomear qualidade, pode nomear sentimento, e são termos que não têm uma existência independente. Amor, alegria, felicidade, traição. Eu preciso de outros conceitos, eu preciso de outros elementos para conseguir descrever o que é amor, por exemplo. E outro ponto importante, se eu peço para que todos vocês descrevam o que é alegria, o que é felicidade, eu posso ter conceitos muito diferentes, eu posso ter ideias muito diferentes. O que é alegria para mim pode não ser alegria para você. O que é traição para mim pode não ser traição para você, digamos assim. Tudo bem? Então, os substantivos abstratos são termos, né? São substantivos que dependem de outros elementos, eles resultam de uma abstração, digamos assim, de uma ideia, de um sentimento, e eles não existem por si próprios. Para que a alegria exista, ela vai depender de que alguém esteja alegre, tudo bem? Se eu falo, vamos pensar em um pensamento, a palavra pensamento, depende de alguém que pense para que o pensamento exista, ok? E aí, algo extremamente importante nessa diferenciação de substantivo concreto e substantivo abstrato é o seguinte. Nós temos aqui algo muito importante que eu falei com você. Eu sempre falo para todos os meus alunos. Gramática não se decora. Gramática se aprende, gramática se aplica. Porque nós temos que analisar contexto por contexto. Vamos olhar para as orações que estão ali. Nós temos Marie Curie, aos 11 anos, perde a mãe. Marie Curie
é considerada a mãe da radiação. Na primeira oração, o termo mãe é um substantivo concreto. Nós estamos falando da mãe propriamente dita, da mãe real oficial, digamos assim. Já na de baixo, esse termo mãe é um substantivo abstrato. Por quê? A Marie Curie não é considerada literalmente a mãe da radiação. A Marie Curie não pariu a radiação, tudo bem? Então, nesse caso, esse termo foi usado de maneira abstrata. Se a gente decora que mãe sempre vai ser um substantivo concreto, vai dar ruim, vai dar problema. Por quê? Porque tudo depende de contexto, ok? Seguimos. Dentro das próximas classificações, nós encontramos o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que tem apenas um radical, como cachorro, coberta, aninha. Já o substantivo composto é aquele que tem mais de um radical, tem 2 radicais. Cachorro quente, guarda-roupa, Ana Paula, pé de moleque, paraquedas, pombo correio, dentre outras possibilidades. Nós temos ainda os substantivos primitivos derivados. O substantivo primitivo é aquele que não é formado a partir de outra palavra. A gente fala que o substantivo primitivo é o original, é o inicial, é o primeiro. Enquanto o substantivo derivado é aquele que deriva, é aquele que vem do substantivo primitivo. Então, ferro primitivo, ferreiro vai ser derivado. Cabelo primitivo, cabeleireiro, derivado. Capital primitivo, capitalismo, derivado. E eu disse para vocês, no começo da aula, que o substantivo sofre flexões. Ele pode sofrer flexões de gênero e flexões de número. Quando eu falo em flexão de gênero, eu digo que ele pode ser do masculino para o feminino, sair do feminino e ir para o masculino. E dentro desse contexto, dentro dessa análise dos gêneros dos substantivos, nós encontramos os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Quando eu falo em substantivo biforme, quer dizer que tem 2 formas. E é importante destacar o que aqui? Nós temos um mesmo radical. Muda apenas a desinência. Muda apenas aquele finalzinho ali. Filho, filha, menino, menina. Mas notem algo importante. Quando nós pensamos em alguns pares como homem e mulher, pai e mãe, boi e vaca, não houve um processo de flexão de gênero. Por quê? Porque, por exemplo, a palavra mulher é uma palavra que só existe no feminino. E homem é uma palavra que só existe no masculino. São, na verdade, substantivos que têm radicais diferentes. Então, a gente não fala que existe flexão de gênero, mas sim que houve um emprego de outra palavra. Tudo bem? Apareceu uma outra palavra, diferente de filho e filha, né, em que nós temos o mesmo radical, e que há uma mudança apenas de desinência. Ok? Bom, ainda, né, continuando esse assunto, nós temos os substantivos que são uniformes, que têm apenas uma forma. E esses substantivos uniformes vão se dividir em 3. Nós temos o sobrecomum, o comum de 2 gêneros e o tal do epiceno. Quando eu falo em um substantivo sobrecomum, eu estou falando de um substantivo que vai ter um gênero para representar ambos. E esse substantivo só apresenta, vamos dizer assim, apresenta um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos, né? Então, nós temos ali a criatura. Não existe o criaturo. A testemunha. Não existe, ou melhor, não existe o testemunho. Ah, mas existe essa palavra, o testemunho, tá? Mas quer dizer outra coisa, certo? Não existe o pessoa, nós temos a pessoa, tão somente, ok? O indivíduo, e assim em diante. Nós temos ainda o substantivo comum de 2 gêneros. Neste caso, o determinante vai mudar. O que é o determinante? É justamente esse artigo que aparece antes. Então, eu tenho a dentista, o dentista, a agente, o agente, a estudante, o estudante, e assim em diante. A palavra em si, o substantivo em si não muda, mas o determinante muda. E nós vamos marcar esses 2 gêneros através justamente desse determinante. Nós temos ainda o substantivo epiceno, em que você tem apenas um gênero para se referir a alguns animais. Por exemplo, eu falo tubarão, anta, borboleta, jacaré.
Não existe, digamos assim, a versão feminina ou a versão masculina desses termos. Se eu quiser marcar o gênero, eu tenho que falar tubarão fêmea ou tubarão macho. Anta fêmea, anta macho. E assim em diante. Importantíssimo. Esse substantivo epiceno só serve para animais. Ok? Bom, e também disse no começo, repetindo, que os substantivos sofrem flexão de gênero e sofrem flexão de número. Quando eu falo que sofre flexão de número, significa que o substantivo pode sair do singular e ir para o plural, pode sair do plural e ir para o singular. E aí, algo importante para nós aqui é entender o que significa plurais metafônicos. O que acontece? Esses substantivos, quando estão no singular, tem um timbre, o O tem um som fechado. A gente fala que tem um timbre fechado. Agora, esses mesmos substantivos, quando estão no plural, nós conseguimos perceber uma mudança de timbre. Sai do som fechado para um som mais aberto. E não há nenhum tipo de acentuação gráfica nessa mudança. Por isso que nós chamamos de plurais metafônicos. Então, nós temos ali corpo, que vira corpos, imposto, impostos, olho e olhos. Ok? Bom, pessoal, por enquanto, esses são os conceitos dos substantivos. E na próxima aula nós veremos quais são os graus que os substantivos têm e qual é a morfossintaxe do substantivo. Ou seja, nós vamos entender quais são as funções que os substantivos podem ter dentro de determinados contextos. Nós ainda, senhores, vamos entender na próxima aula como colocar alguns substantivos com terminações específicas no plural. E ainda, meu Deus, Renata, você falou de substantivos compostos, né, que tem mais de um radical. Como que eu jogo isso para o plural? A gente também vai entender isso um pouquinho melhor na próxima aula, ok? Então, queridos, bons estudos para vocês. Nós nos vemos nas próximas aulas, continuaremos a falar de substantivos, mas aí nós vamos nos aprofundar bastante, tá bem? Muito obrigada, um beijo e até mais.